convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Nós já adoramos ao Senhor com os louvores, nós já adoramos ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos bens, com as primícias de toda a nossa renda. Nós já fizemos clamores e orações diante dEle, e nesse momento nós vamos ouvir a sua santa palavra. É através dela que Ele nos ensina, Ele nos exorta e Ele nos consola. Capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11, nós leremos até o versículo de número 15. Se você não está com a sua Bíblia, tem em tela aí também, você pode acompanhar. Mas diz assim a palavra do Senhor: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Leia comigo todos os versículos de número 15. 1, 2, 3 e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mais uma vez. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A maior tolice dos homens é tentar negar a existência de Deus. E por que os homens fazem isso? Porque eles querem rejeitar, diga assim comigo, a ideia da existência de um juízo final. Só de falar em prestação de contas, os homens, eles ficam apavorados. E a todo custo eles tentam sufocar essa verdade. Eles tentam deter a maior verdade que ecoa na consciência e no coração deles. Qual é a verdade, pastor? De que um dia eles terão que prestar contas e encarar um justo juiz que julgará todos os homens segundo as suas obras. E os homens, irmãos, eles se esquecem que apesar da veemente negação, da sua rejeição, do seu desprezo e da sua zombaria, nada muda o fato de que o Senhor reina e de que um dia todos os homens serão julgados, cada um segundo as suas obras. Quando nós lemos a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, nós vamos ver Paulo dizendo como é que o homem ele tenta se esquivar, ele tenta fugir, negar, sufocar a verdade da existência de Deus. E a Bíblia diz que eles detêm a verdade por causa da injustiça. Eles não glorificam a Deus e nem lhe rendem graças. Eles criam ídolos e chamam esses ídolos e honram esses ídolos como se fossem Deus. Paulo diz que eles mudam a verdade em mentira
e honram mais a criatura do que o Criador. Eles mudam a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de homens, de criaturas, de quadrúpedes, de seres criados, e fazem isso afrontando, confrontando, pecando contra o Senhor. Paulo diz também no capítulo 1 que esses homens, eles não se importam em ter conhecimento de Deus, eles zombam de Deus, eles desprezam a Deus. Paulo diz que além de fazer tudo isso, eles desafiam Deus, e como se tentam pegar uma queda de braço com Deus, porque no capítulo 1 e do versículo 31 de Romanos, a Bíblia vai dizer que eles, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, eles não somente as fazem, mas como também eles concordam, eles consentem, eles aplaudem, eles apoiam aqueles que vivem de maneira contrária à vontade de Deus, e fazem isso afrontando o Senhor. Mas olha, irmãos, como consequência imediata da desobediência do homem, Deus ele já está exercendo o seu juízo parcial, o seu juízo imediato. A Bíblia diz em Romanos 1 que Deus os entregou, Deus os abandonou, Deus permitiu que os homens vivessem de maneira entregue, resoluta aos seus pecados. E Paulo diz que eles se corromperam tanto, que em seus pensamentos eles se tornaram tolos, a sua mente vazia está coberta de escuridão. Ao invés de manterem relações firmes, afetivas, cuidadosas e duradouras, eles usam uns aos outros como objetos da sua satisfação, e eles fazem isso de maneira vergonhosa. Paulo chega a dizer que a degradação do homem é tanta, que os homens deixaram as suas relações naturais com as mulheres, e se inflamaram uns com os outros. Os homens deixaram tanto as suas relações naturais, e as mulheres também, que até as mulheres deixaram essa afeição natural, essa relação natural com o outro homem, e se inflamaram umas com as outras. E o que hoje nós vemos escancaradamente, não mais de maneira velada, mas agora de maneira incentivada na sociedade, o lesbianismo, o homossexualismo, não é nada mais, nada menos do que uma prova, de que uma comprovação do que Paulo está descrevendo em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 21. Deus entregou os homens aos seus desejos, aos seus pecados, à sua própria corrupção. Agora, observe bem que privilégio que a igreja tem. Enquanto Deus entrega os ímpios aos seus pecados, e isso já faz parte de um juízo imediato de Deus, porque Paulo em Romanos 1,17 vai dizer que do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os homens, pelo que os entregou às suas paixões, às suas concupiscências. Quanto à igreja, diga assim comigo: Deus não a entregou. Sabe o que acontece com a igreja? Deus faz dos seus filhos casa e morada do seu Santo Espírito, de forma que um cristão que é habitado pelo Espírito, antes mesmo de agir pecaminosamente, quando ele só pensa em pecar, o Espírito Santo está ali para frear, para alertar, para dizer: não, você não é mais de você mesmo, você foi comprado por um alto e sublime preço, você é propriedade de Deus. E Paulo vai dizer para a gente que a presença do Espírito Santo em nós é um selo, é uma garantia. Deus dizendo: essa
esse é minha propriedade e brevemente eu vou buscá-lo, para que onde eu estiver, esteja ele também. Mas os ímpios não, e eles vivem entregues aos seus próprios pecados. Paulo diz que eles vivem conforme os seus pensamentos, suas vontades, cheios de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, cheios de brigas, mentiras, malícia, caluniam, falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, desobedecem aos pais, são imorais, não têm amor por ninguém, não sentem pena nem compaixão por ninguém. E eles fazem isso de maneira despreocupada, como se tudo acabasse nessa terra, como se não houvesse um dia de prestação de contas, como se não houvesse um fatídico dia em que você leu comigo na Bíblia, o dia do juízo final. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, o Senhor, a qual nós servimos, Ele jamais deixou o pecado, nem tampouco o pecador passar impune. Ele é um justo juiz. Lá no Éden, Deus puniu a serpente, a primeira mulher, Eva, com dores de parto, e as contrações, as dores de parto que uma mulher sente para dar à luz a um filho, é um claro e evidente sinal de um dos juízos de Deus que Ele exerceu sobre o pecado. O homem, Deus puniu com dores, com o suor do seu rosto, com a morte física, com a morte eterna, de maneira que toda vez que o homem sentisse as dores e precisasse derramar o seu suor para comer do fruto da terra, era para ele lembrar que o pecado não passará impune diante de Deus. Toda vez que nós vamos a um funeral, lembre-se disso, você estará diante de um juízo de Deus sobre o homem, a primeira morte. A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, logo a morte reinou sobre todos os homens. Mas o grande problema é que o homem pensa que só há essa primeira morte, mas a Bíblia, você leu comigo, ela é bem clara em dizer que há a segunda morte, e essa segunda morte sofrerá todos aqueles que não forem achados inscritos no livro da vida e forem julgados no dia do juízo final. A palavra de Deus é bem clara, irmãos, em dizer para nós que Deus puniu Caim por assassinar Abel, Deus puniu os contemporâneos de Noé com o dilúvio, puniu os moradores de Sodoma e Gomorra por causa da sua iniquidade, Deus puniu Faraó por ter se apossado de Sarai, esposa de Abraão, Deus puniu Abimeleque, rei de Gerá, por ter se apossado de Sarai, Deus puniu Faraó e todo o Egito com as pragas por afligirem o seu povo e desafiarem a Deus. Deus puniu os amorreus, os filisteus, os heteus por lutarem contra o seu povo. Deus puniu severamente Davi por causa do seu pecado de adultério, de assassinato. Deus puniu Nabucodonosor, rei da Babilônia, pelo seu orgulho, transformando ele em um animal. Deus puniu e disciplinou duramente Israel, Judá, levando Israel para a Síria e posteriormente Judá para o cativeiro babilônico, por causa da sua insistente desobediência. Deus puniu já na nova aliança Ananias e Safira pelo pecado da mentira. Deus puniu Herodes em Atos no capítulo 12 e o fez morrer instantaneamente, comido de bicho, tudo porque ele não quis glorificar e honrar a Deus. Deus puniu Elimas o mágico por querer tirar o procônsul que Paulo estava discipulando do caminho da fé. Na cruz nós vemos a mais clara demonstração, primeiro do amor de Deus, com a provisão do sacrifício substituto de Cristo morrendo em nosso lugar. Mas lembre você que a cruz de Cristo e a morte dele na cruz do Calvário é a clara demonstração e manifestação, diga assim comigo, da justiça de Deus sobre o pecado.
Hoje você ceia com liberdade, hoje você ceia com paz, mas Isaías diz-nos assim: olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, em toda a Bíblia nós vemos claramente a manifestação do juízo de Deus, seus avisos, suas advertências, suas punições. O que poderia levar o homem a pensar que o pecado passaria impune diante de Deus, que o pecador passaria impune diante de Deus? A Bíblia em Abacuque 1:13 diz assim acerca de Deus: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Salmos 11:7 diz assim: o Senhor é justo, Ele ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Salmo de número 7, versículo 11 e 12 nos diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. Olha as advertências de Deus. Ezequiel capítulo 18, versículo 4: eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor. Como a alma do pai, também a alma do filho. Leia comigo o versículo restante: e a alma que pecar, essa morrerá. Diante de tão claros avisos, o que leva o homem a pensar que o pecado passará impune diante de Deus? Mas mesmo com os solenes avisos, com as duras advertências, como é que o homem vive? Como se não existisse um dia em que ele será julgado segundo as suas obras. Eu concordo com as palavras de um autor que diz que a santidade e a justiça de Deus, elas exigem um juízo final, porque senão a história não faria sentido. Muitas vezes nesse mundo nós vemos um Herodes no trono e um João Batista na prisão, nós vemos um Nero julgando e um Paulo sendo degolado. Muitas vezes nós vemos o culpado vestido de toga, empoleirado no poder, e inocentes sendo condenados e sendo considerados culpados. A existência de um juízo final se faz necessário, porque muitas vezes, meus irmãos, a verdade é tida como mentira, e a mentira é tida como verdade. Há uma inversão total de valores. Nesse mundo, muitas vezes aqueles que zombam de Deus, escarnecem da verdade, pisam a justiça, eles torcem a lei, esmagam os indefesos, e aparentemente eles parecem prosperar, e eles andam afligindo aqueles que são injustiçados. Mas no dia do juízo, sabe o que vai acontecer? Deus, Ele vai vindicar a sua justiça. Haverá um dia, diz a Bíblia, que todos terão que comparecer perante o trono de Deus. E diga assim comigo: e cada um será julgado segundo as suas obras. Irmãos, um autor disse que o dia do juízo final, ele é como um trem que tem 1 hora para chegar. Às vezes ele pode parecer estar demorando, mas ele vai chegar. Às vezes os homens vivem como se nada irá acontecer. As pessoas pensam que morreu, acabou. Se ele conseguiu viver essa vida escondendo os seus maus feitos, se ele conseguiu encobrir aos olhos de todos os seus pecados, está tudo bem. Quando ele morrer, não tem nenhum problema, mas não sabem os homens que haverá um dia em que todos comparecerão perante o grande trono branco, e cada um será julgado segundo as suas obras. A palavra do Senhor nos ensina isso, e a pergunta que eu faço a você essa noite: como igreja nós cremos que muitos eventos acontecerão na segunda vinda de Cristo. O evento final
da segunda vinda de Cristo será o juízo final, porque para isso ele vem também, para julgar todos os ímpios, todos os seus inimigos. Ele vem julgar a besta, o falso profeta, a falsa religião. Ele vem lançar no lago de fogo o diabo e todos os demônios. Ele vem lançar lá a morte, mas ele também julgará todos os homens. Mas nós cremos que o primeiro evento que faz parte da segunda vinda de Cristo é o arrebatamento da igreja. E aqueles que forem arrebatados e subirem ao encontro do Senhor, eles não sofrerão o dano da segunda morte, eles não estarão sendo julgados no juízo final, conforme nós lemos. Agora a pergunta é: de qual parte você quer fazer? De qual povo, parte de qual povo você quer fazer? Daqueles que subirão no arrebatamento da igreja e estará ao lado de Deus no dia do julgamento, julgando todos os ímpios, julgando o diabo, julgando todos os espíritos malignos? Ou você quer estar diante do trono de Deus, sendo julgado segundo as suas obras? Nós precisamos pensar nisso, porque no texto em que lemos, irmãos, em Apocalipse do capítulo 20, a partir do versículo 11, João começa a descrever para nós, e eu preciso da sua total e absoluta atenção agora. João começa a descrever para nós essa cena, diga assim comigo, a cena do juízo final. Ele começa a descrever para nós o que está acontecendo, o que ele está vendo. Deus revela de antemão a João e manda ele registrar para o nosso ensino, para o consolo da igreja e alerta dos ímpios, o que acontecerá naquele dia. E o que é que João está vendo? Ele está vendo, primeiro, ele está vendo o que o Senhor fará. Se você abrir a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 10, você vai entender por que eu estou pedindo para ler a partir do 10. Porque o 11 ele é uma sequência do que está sendo dito. A Bíblia diz assim, olha: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Percebam vocês que o Senhor já havia lançado no lago de fogo e enxofre a besta, o falso profeta. E agora, antes do juízo final, Deus lança o próprio Satanás, o diabo. E o texto está dizendo: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O que está acontecendo? João descreve para nós: é o dia do acerto de contas, é o dia de encarar o Senhor, todos os seus inimigos, é o dia em que Deus irá punir para sempre. Perceba que ele não vai aniquilar, perceba que nesse dia ele não vai salvar, mas ele condenará ao tormento eterno todos os seus inimigos. E o que é que João está vendo acontecer? Ele está vendo ser lançado a besta, o falso profeta e o diabo. E agora o próximo da lista, diga assim comigo, são os homens pecadores. Irmãos, perceba isso aqui. João está vendo Deus fazer uma limpeza. João está vendo Deus condenar todos aqueles que o afrontaram, que o desafiaram, que foram contra a sua vontade. E na lista que nós lemos de inimigos vis, agora está o homem. Olha o versículo 11 comigo de Apocalipse capítulo 20, é uma sequência. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros,
e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eu quero que você veja o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é um grande julgamento. Agora, uma coisa que salta às nossas vistas, irmãos, é que Deus, Ele não monta uma sala de tribunal para julgar o diabo. Deus não monta uma sala de tribunal para julgar a besta, nem tampouco o falso profeta. Ele não monta uma sala de tribunal para julgar a morte e o inferno, que Ele vai lançar no versículo 15, no lago de fogo e enxofre. Não, mas justamente Ele vai montar um tribunal para chamar à sua presença aqueles que um dia Ele criou para ser a sua imagem e sua semelhança. Deus vai chamar à sua presença aqueles que tiveram o privilégio de viver uma vida em comunhão com Ele, de viver uma vida de plena alegria com Ele. Parece que os céus não estão acreditando no que nós vamos ver, porque Ele está trazendo agora livros, e a Bíblia nos relata, e alguns teólogos apontam quais livros possivelmente sejam esses: o livro das memórias dos homens, o livro da consciência, os livros de todos os atos. Deus chama agora as testemunhas de acusação, e Ele está apontando para os ímpios e pecadores, um por um, e está dizendo: em minha presença está registrado todos os seus atos, todos os seus pensamentos, todas as suas palavras, todas as suas reações, todas as suas omissões, todos os seus atos de desobediência. E lamentavelmente, aqueles que não foram criados para o lago de fogo e enxofre, lamentavelmente aqueles que não foram criados a viver separados de Deus para sempre, o que vai ter que acontecer com eles? Por rejeitarem a Deus, por rejeitarem o Filho de Deus, por preferirem usurpar o lugar do trono em seu coração, que deveria ser de Deus. A Bíblia diz que todos eles, mortos grandes e pequenos, todos serão julgados, cada um segundo as suas obras, e aquele que não for achado inscrito no livro da vida também será jogado ou lançado para viver eternamente um tormento no lago de fogo e de enxofre. João está descrevendo essa cena para nós. Se você avançar o capítulo que nós estamos lendo para o capítulo de número 21, o capítulo de número 20 termina no versículo 15, e o capítulo de número 21, versículo 1, Deus, Ele vai revelar a João o que Ele vai fazer. No capítulo 21, verso 1, a Bíblia diz assim: olha, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Isso é maravilhoso. Haverá um novo céu, uma nova terra, a cidade santa descerá do céu, Deus habitará com os homens, Ele será o seu Deus, eles serão o seu povo. Mas preste atenção numa coisa: antes de Deus trazer à existência esse novo céu e a nova terra, Deus está eliminando, ou melhor, Deus está condenando, Deus está punindo a perdição eterna, ao tormento eterno, todos aqueles que preferiram viver em desobediência à sua vontade. No dia do juízo final, bilhões e bilhões de pessoas estarão ali, mortos, de grande importância, de menos importância na sociedade, homens com muitos pecados, como tiranos, genocidas, homicidas,
mas como também pessoas que viveram uma vida inteira julgando que eram pessoas boas, mas nunca se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus como seu único Salvador, como sua única esperança. Estarão ali grandes e pequenos, milhões e milhões, bilhões de pessoas que poderiam viver no novo céu e na nova terra, mas não viverão, porque diz a Bíblia que eles não tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida. Sabe por que nós estamos ouvindo essa mensagem aqui essa noite? É porque eu quero te ver nesse novo céu e nessa nova terra, meu irmão. Eu quero te ver habitando nesse lugar de eterna justiça, de eterna pureza, lugar onde não haverá pranto, nem dor, nem pecado, não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais esse conflito, essa batalha. Satanás estará condenado para sempre, a morte já não existirá. Mas para que você entre pela cidade, na cidade pelas portas, você tem que ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e ter o seu nome escrito no livro da vida. Perceba vocês que Deus, Ele está tirando, Ele está punindo, Ele está condenando todos aqueles que não viverão essa nova realidade. A terra, até esse dia, ela viverá, conforme Paulo diz em Romanos 8:20, sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele a quem sujeitou o próprio homem. A terra, até esse dia, ela estará gemendo, porque Paulo diz em Romanos 8:22, que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. Tudo por quê? Porque por causa do pecado do homem, ela ficou sujeita à vaidade. Por causa do pecado do homem, a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. É por causa do pecado do homem que a criação entrou em desarmonia, há desastres acontecendo. Deus precisa punir com sua reta justiça todos aqueles que são culpados por isso, e João está vendo isso acontecer. Segunda coisa que João descreve, no versículo 11, ele descreve o lugar que tudo isso está acontecendo. Eu preciso que você entenda. Ele diz no versículo 11 de Apocalipse 20: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e a única coisa que ele descreve é, primeiro, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Irmãos, olhe comigo para a cena. Esse recinto que nós estamos aqui, já tem muitas pessoas. Agora imagine diante do trono branco de Deus, bilhões de pessoas. É como um mar de pessoas. Imagine aquela cena. Mas quando João, ele abre os olhos, a única coisa que ele consegue contemplar é a majestade, é a grandeza de Deus que está sentado sobre o seu alto e sublime trono. Ele está olhando para aquele trono grande, branco, incomparável. A palavra usada aqui para grande, no grego é mega, que significa algo grandioso em aparência, dimensão, massa, peso, área, extensão, força, nível, eminência, estima, virtude. Esse trono, irmão, é tão grande, que em Isaías capítulo 66, versículo 1, o próprio Deus diz que o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Esse trono é tão grande, que quando Deus assenta sobre ele, os seus pés têm como banco de apoio o próprio planeta Terra. João está vendo a grandiosidade daquele trono, e aquele que está sentado nele, é aquele que diz que eu sou o Alfa, o Ômega, o ancião de dias, o Deus eterno, o Deus invisível, o Deus bendito, poderoso, o santo, o Deus justo, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, possuidor dos céus e a terra, o bendito, o único soberano, legislador, juiz de toda a terra. A única descrição que João faz desse trono é que ele era branco.
E João aqui não está querendo destacar a cor desse trono. João, ele não encontra palavras na linguagem humana para descrever o tamanho brilho, o fulgor, a pureza que emana desse trono. Imagine você tentando olhar para o sol ao meio-dia, mesmo a milhões de quilômetros, você não consegue olhar firmemente sem lacrimejar seus olhos. E por um pouco espaço de tempo que você tentar olhar para o sol de maneira firme, insistente, você pode causar danos à camada dos olhos. E João, ele está descrevendo esse fulgor. Há um autor que diz que diante do brilho, da glória do trono de Deus, nem os serafins conseguem olhar sem cobrir os seus rostos. Lá em Hebreus a Bíblia diz que os anjos do Senhor são ministros labaredas de fogo. Aí um autor ousadamente vai dizer que esse fogo que cobre os anjos não é o fogo deles, mas é o fogo que emana do brilho da glória desse Deus. Imagine João contemplando esse trono, meus irmãos, branco, que representa a pureza, a santidade, a beleza, a glória, a majestade. Ali não há negociatas, ali não há subornos, ali não há falcatruas, ali a justiça é correta. Se você fazer um paralelo com Apocalipse capítulo 4, lá no capítulo 4, eu preguei aqui alguns domingos atrás, João descreve o trono, mas ele descreve a aparência de quem está sentado no trono. Ele diz que em volta do trono tem 24 tronos, onde estão assentados anciãos, representando a igreja, com coroas em suas cabeças, cantando cânticos ao Senhor. No trono de Apocalipse capítulo 4, há um arco-íris simbolizando todas as promessas, a aliança de Deus. Lá no Apocalipse capítulo 4, há um trono e emana dele relâmpagos, trovões, significando os avisos, os alertas de Deus para o homem pecador. Há um mar de vidro, simbolizando a sua paz, a sua pureza. Mas agora João diz que não há nada disso, há apenas um trono. Certo autor vai dizer que esse trono está assim, unicamente ele, sem nada mais. É porque aqui Deus não se revela mais com misericórdia. Deus não vem demonstrando promessas, nem tampouco alianças. Aqui Deus não está interessado em dar avisos de alerta para o pecador. Desse trono só emanará juízos e condenações eternas. Esse trono, ele causa pavor. Um piedoso pastor luterano, Joseph Seix, ele vai dizer: oh, quão terrível é esse que está sentado sobre esse trono. Dele emana a justiça. Se você entender o que a Bíblia está dizendo, a palavra do Senhor diz, no versículo 11, leia comigo o que está acontecendo. O ocupante desse trono, ele não está mais com a face de misericórdia, ele não está mais com a face de amor, ele não está mais com a face de graça. O ocupante desse trono agora, ele está com a face de santidade, de reta justiça, de forma que João diz que a única coisa que acontece quando esse trono se apresenta é o versículo de número 11, que eu queria que você lesse comigo em voz alta. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fez o quê? Diga assim comigo: de cuja presença fugiu. Diga de novo: de cuja presença fugiu. Você imagine bilhões de pecadores sendo levados até a presença desse justo juiz, que é o próprio Senhor Jesus, que estará sentado nesse alto e sublime trono. Agora ele não está mais com a face de um meigo nazareno, de um carpinteiro piedoso, gracioso, perdoador.
agora Ele está ali como um justo juiz. E quando esse trono se apresenta diante dessa multidão, a terra, enquanto os pecadores estão sendo conduzidos à presença desse trono, a terra e o céu, a palavra que fugiu significa procurou um abrigo voando. Enquanto os pecadores estão sendo levados à presença dele, de maneira contrária, está passando em altíssima velocidade a terra e os céus, fazendo o quê? Fugindo da presença dele. Porque a terra conhece muito bem esse, que quando ele se apresenta, a terra e o céu se estremecem. E diz a Bíblia que os montes, em Salmo 95, versículo 7, eles derretem como cera na presença dele, na presença do Senhor de toda a terra. Irmãos, imagine você comigo o que está acontecendo. Jesus está sentado naquele trono, e eu provo para você em João capítulo 5, versículo 22, onde a Bíblia diz assim, olha, o próprio Senhor Jesus declarando: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em Atos capítulo 10, o versículo 40 ao 42, Pedro está dizendo a Cornélio e sua casa: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse a todo o povo, mas não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar o quê? Ao povo, e testificar que ele é o quê? O que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. João está dizendo para nós, irmãos, que Jesus está sentado nesse trono agora. E olha que paralelo interessante. Agora, ele não está lá como advogado. Agora, no trono, no seu trono branco de juízo, ele está lá como juiz. E olha algo que nós precisamos prestar atenção como povo de Deus. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não se arrependeu dos seus pecados. Nós temos irmãos aqui que são advogados, estão aí na militância do direito. Olha o que diz 1 de João capítulo 2, versículo 1. Olha o privilégio que nós temos em Cristo hoje. A Bíblia diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos o que agora? Diga assim comigo: Jesus hoje é o nosso advogado. A Bíblia diz que ele intercede junto ao Pai por nós. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz que Satanás, ele é o acusador. Eu não quero dizer que promotor é Satanás, mas ele ocupa o lugar de acusação, de acusador diante de Deus, contra nós, dia e de noite. Mas enquanto Satanás se apresenta como nosso acusador, hoje diante do Pai, nós temos Jesus Cristo justo como nosso fiel advogado. E eu sei que você dá glória a Deus, mas naquele dia, qual dia? Diga assim comigo: no dia do juízo final, Jesus não será mais advogado. Ele será o justo juiz. E diante dele não há mais misericórdia. Diante desse juiz, a terra e o céu corre e foge, porque se ela sabe, se ela ficar, ela vai se derreter, ela vai se desfazer diante da tamanha glória refulgente daquele que se assenta sobre o trono. Meu irmão, eu preciso destacar para você, lá em Salmo de número 2, a partir do versículo 1, que hoje alguns homens estão assim, olha o que diz o Salmo. Diz o Senhor: porque se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam,
e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Volta o versículo 3. Aqui agora os homens estão zombando de Cristo, estão carregando um ator pelas avenidas de Sapucaí, estão arrastando e dizendo: eis aqui o que Satanás está fazendo com Cristo. Hoje os homens zombam, escarnecem, riem dele, e os reis da terra, os tiranos, os pecadores, os ímpios estão dizendo: tiramos de nós as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, e aparentemente eles vivem como se não tivessem uma condenação. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz no versículo 4: aquele que habita nos céus vai fazer o quê? E o Senhor vai fazer o quê? Entenda aqui uma coisa, meu irmão. Hoje eles zombam do Cristo na Sapucaí, mas naquele dia é o Senhor quem se rirá deles, porque nós veremos, quem sabe se não arrepender, pessoas que estavam lá zombando de Cristo, naquele dia sendo levados à presença dEle, não porque eles querem estar na presença dEle, a presença dEle será terrível, apavorante, mas porque eles serão obrigados a estar lá. Quem sabe não conseguindo nem piscar os olhos, nem mexer um músculo da face, mas todos se apresentarão perante Ele. Meu irmão, eu preciso que você entenda uma coisa. A Bíblia diz, no versículo de número 12, João está dizendo: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, eles estarão lá. Muitas pessoas hoje são convidadas a ir a um culto para ouvir uma palavra e elas rejeitam. Muitas pessoas hoje, quando você para elas para compartilhar o evangelho da salvação, elas adiam e dizem: eu não quero ouvir isso agora, isso não faz parte da pauta dos assuntos de interesse do meu dia. Muitas vezes pessoas tiveram a oportunidade de estar num culto ouvindo os alertas, as promessas, a palavra de Deus, mas ele preferiu se distrair com outras coisas vis e disse assim: olha, eu não quero ouvir a palavra agora. Mas diga assim comigo: naquele dia eles estarão diante dele. Meu irmão Paulinho, eu não sei quanto tempo esse dia do julgamento durará. É óbvio que a dimensão será outra, será diferente. Mas eu quero dizer uma coisa, lá em Esdras, a Bíblia diz que quando eles foram ler a palavra para aqueles que voltaram do cativeiro, eles ficaram de pé por horas ouvindo a palavra, por horas de pé. Nada vai se comparar a esse dia, em que todos estarão diante dele. Agora eu quero que você entenda, que diante dele ninguém tem nome mais. João descreve eles como mortos, grandes e pequenos. Sabe por que grandes e pequenos? Para que não haja desculpas. Existem pessoas que pensam assim: olha, Hitler será julgado por Deus naquele dia, Mussolini, tantos nomes de pessoas que mataram, assassinaram tantas pessoas, fizeram tantas atrocidades. Mas comigo, para mim, Deus não olhará. Quem sou eu diante desses grandes pecadores? Entenda você, a Bíblia está dizendo para nós que naquele dia eu vi mortos, tanto grandes como pequenos, e cada um sendo julgado segundo as suas obras. Meu irmão, o julgamento do homem não será comparado a outro homem. Tem pessoas que pensam assim: olha, não, eu diante de uma pessoa que vem pecando e fazendo muitas coisas erradas, não, eu não sou esse tipo de pessoa. Tudo bem que eu não me considero uma pessoa perfeita, mas diante de uma pessoa que faz tanta coisa errada, não, eu ainda que eu passo pela fresta da porta, mas eu vou entrar no céu.
Irmão, o julgamento de Deus com todos os homens não vai ser comparado com outro homem. A nossa vida, a conduta do homem, a vida do homem será comparada com a conduta perfeita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém se compara a Ele. João disse que ele viu mortos grandes e pequenos, e estavam diante do trono, e abriram-se livros. Escuta aqui uma coisa, meu irmão. Esses livros que vão ser abertos são testemunhas. Diante daquele tribunal não haverá nenhum tipo de advogado de defesa, não haverá um júri para analisar o que será dito ali. Diante daquele tribunal só terá os ímpios, Deus e as provas da acusação. E como escapar diante dessas provas? Em Malaquias capítulo 3:16, a Bíblia diz que existe um livro de atos de todos os santos na presença de Deus. Lucas 16, a partir do versículo 20, Jesus falou do livro das memórias. Romanos capítulo 2, versículo 15, há um livro da consciência. Todo homem dentro de si, na sua consciência, tem claramente registrado todos os seus atos, todos os seus pensamentos, todos os seus pecados, toda a sua pecaminosidade. Imagine você, Deus trazendo à tona tudo isso, Deus colocando às claras tudo isso. Um exemplo bem básico do que eu poderia falar aqui. Imagine você, se o livro da sua consciência, se o HD de todos os seus atos que você já fez em toda a sua vida, eu te pedisse licença, com todo respeito, mas falasse assim: olha, por 30 minutos nós vamos exibir aqui no telão e nos monitores, para que todos vejam o que você pensou, o que você falou, o que você fez. Sabe o que aconteceria com você ou comigo? Nós sairíamos daqui fugidos, envergonhados, não suportaríamos tamanha vergonha. Mas agora, diante do trono dele, ele está trazendo à tona e diz: abra-se os livros. Daniel, João, abra-se os livros da vida da Maria. E ali diante dele, tudo que nós fizemos em vida sendo exposto, sendo julgado. Todos aqueles que não viveram para a glória dele, viveram recusando a sua vontade, naquele dia estarão, irmãos, ímpios pecadores. Aqueles que mesmo Deus tendo se revelado na sua consciência, nas coisas criadas, ele não procurou ter conhecimento de Deus, ele rejeitou a Deus. Mas naquele dia também haverá os crentes nominais, aqueles que entraram e saíram de um templo, aqueles que levaram a vida na comunhão do Senhor de qualquer maneira, de maneira banal, de maneira displicente, desconsiderando, desprezando a palavra do Senhor. Naquele dia estará aqueles que tentaram se salvar ou confiaram nos seus próprios atos de justiça. Naquele dia estarão pessoas de todos os lugares, de todas as nações, tanto grandes e pequenos, cada um sendo julgado segundo as suas obras. Mas há um outro livro, o livro da vida. A Bíblia diz que se abrirá o livro da vida, e esse livro, ele não condena, nem salva ninguém, porque ninguém pode ser salvo pelas suas obras. Esse livro só revelará o nome daqueles que pela graça de Deus, por se arrependerem, por confessarem Jesus como Senhor, por viverem toda uma vida olhando para o Cordeiro Santo de Deus e progredindo dia após dia em santidade. Pessoas que se levantaram todas as manhãs com uma ambição, com um propósito: eu quero viver, eu quero fazer, eu quero experimentar nesse dia a plena vontade de Deus. Estarão lá aqueles que pela vontade e graça de Deus tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Mas a Bíblia é bem clara que nesse dia esse livro será aberto, justamente para conferir aqueles que não estão inscritos lá. Olha o versículo 15 comigo de Apocalipse 20.
e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmão, você poderia me perguntar, mas pastor, quem é que pode escrever o nosso nome no livro da vida? Eu te digo, quando a gente abre a Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 20, os discípulos voltaram para o Senhor Jesus dizendo: olha, em seu nome nós expulsamos demônios, tantos sinais, tantas maravilhas estão sendo realizadas. E o Senhor Jesus diz assim, olha, no versículo 20 de Lucas capítulo 10: não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Paulo se alegrou em Filipenses no capítulo 4, no versículo 3, ao escrever aos irmãos, dizendo assim, olha, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão o quê? Estão no livro da vida. Quando a gente abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, nós descobrimos aquele que tem o poder de escrever o nosso nome lá, ou de até riscar o nosso nome de lá. Olha a promessa que ele faz à igreja: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, Jesus está prometendo, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome no livro da vida, antes eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. O único que tem poder para escrever o nosso nome lá é Jesus Cristo, nosso Senhor. É o único que tem o poder de apagar o nosso nome, riscar o nosso nome de lá. Mas a promessa dele a mim e a você é essa: ao que vencer, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, diante do meu Pai, eu confessarei que foi eu que escrevi o seu nome lá, e diante dos meus anjos eu direi: deixa ele entrar, deixa ele entrar. Vinde bendito do meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está reservado desde antes da fundação do mundo. Você entrará no céu pelas portas com vestes brancas, se você continuar confiando em Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e aquele que escreve e mantém seu nome escrito lá. Irmãos queridos, eu preciso concluir essa palavra dizendo a você que o destino final de todos os inimigos de Deus é de tormento eterno. Que o destino final de todos aqueles que viveram uma vida de desobediência a Deus é o tormento eterno. A você que está aqui escutando essa palavra, enquanto Jesus diz que aos que vencer, ele será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma o seu nome será arriscado no livro da vida, a Bíblia no versículo de número 15 de Apocalipse 20, vai dizer que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Irmão querido, há dois destinos para o homem: ou ele herdará o céu de glória, viverá num novo céu, uma nova terra, numa nova vida com Deus para sempre, ou ele terá o seu destino eterno no tormento, no lago de fogo. E a pergunta que nós fazemos hoje é essa: você está preparado para o dia do juízo? De que lado você estará no dia do juízo? Ao lado do trono de Deus, assistindo todo aquele julgamento, ou você estará diante do trono de Deus sendo julgado? Você está seguro debaixo do sangue do Cordeiro? Você continua confiante no Senhor, vivendo uma vida para a glória dele? Como é que você tem levado a sua vida com o Senhor? Ainda hoje, com alegria, eu digo a você: nessa noite há perdão, nessa noite há restauração, nessa noite há salvação. Você que está escutando essa palavra, que ainda anda com um fardo pesado de pecado sobre as suas costas,
E você sabe que se o seu fôlego de vida for cortado essa noite, ao invés de ser arrebatado com a igreja, você encontrará com o Senhor, não nas bodas do Cordeiro, não para ser galardoado por tudo aquilo que você serviu e fez para a glória de Deus, mas você só encontrará com Ele no dia do juízo. Nessa noite você não precisa sair daqui com esse fardo, você não precisa sair daqui com esse peso de condenação. Hoje você pode ser salvo e restaurado pelo Senhor. Jesus, em João capítulo 5, versículo 24, fique de pé para você ler comigo em nome de Jesus. Em João capítulo 5, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim, olha: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia nos diz assim, olha: porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é o que? É a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. João capítulo 3, versículo 16, leia comigo até o versículo 19. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê em quem? No nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19, e a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais o que? As trevas, do que a luz, porque as suas obras eram más. Diante de qual Cristo você quer estar? Diante daquele que hoje é o seu advogado, diante daquele que hoje pode apresentar diante de Deus o seu sangue que foi derramado e dizer: perdoa ele, perdoa ela, porque ele está clamando pelo perdão, pela salvação? Ou você quer encarar o grande e justo juiz naquele dia? Naquele dia não haverá braços estendidos para salvar, naquele dia não haverá nenhum tipo de palavra de misericórdia para perdoar, mas só para condenar. Eu termino com um alerta. A Bíblia, meus irmãos, nos manda examinar-nos a nós mesmos a todo momento, porque existem pessoas que imaginam que porque um dia estenderam as suas mãos e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estão totalmente seguras, mas totalmente, deliberadamente despreocupadas, vivendo seus desejos carnais. A pergunta que eu te faço é essa: você tem andado na luz? Você tem confessado os seus pecados? Você tem vivido uma vida de obediência ao Senhor? Você tem de fato exercido o amor pelos seus irmãos, considerando uns aos outros? Você tem sentido em seu coração não amizade nem amor por esse mundo, mas aversão, ódio por esse sistema de valores corrompidos, contrários à vontade de Deus? Ou pelo contrário, você tem sido cada vez mais atraído por esse mundo? Você tem perseverado na doutrina? Você tem praticado a justiça como um filho de Deus? Você tem tido o testemunho do Espírito em seu coração, testificando que você é filho dele? Você tem se sujeitado à disciplina, ao confronto, à correção? Oh, meu irmão, eu encerro essa palavra dizendo: ele brevemente virá, e a nossa única esperança da glória é Cristo em nós. Eu quero que você feche os seus olhos e curve a sua cabeça.
Hoje você ainda está diante do advogado chamado Jesus Cristo. E você hoje pode entregar a sua vida de todo o seu coração a Ele.